A maldição sinistra do meu avô, o oculto horror que o assombrava há 30 anos. A noite estava abafada e silenciosa, como se o mundo tivesse se calado diante de algo sobrenatural. Lucas, um jovem de 23 anos, trabalhava em uma loja de conveniência no coração da periferia de São Paulo, onde atende os clientes até altas horas. Mas naquela noite, ao fechar as portas e se preparar para pegar o ônibus em meio à escuridão, um medo sufocante começou a crescer dentro dele. Era como se as sombras ganhassem vida, sussurrando segredos que ele não queria ouvir. O calor do dia se dissipava, mas um peso insuportável pairava no ar. Sua mãe sempre falava sobre o avô que ele nunca conheceu, um homem respeitado, mas que carregava uma sombra de mistério. Ele sabia coisas que ninguém mais sabia, dizia ela, e Lucas sentia a curiosidade pulsando em suas veias. Mas, mais do que isso, ele percebia que a história do avô trazia consigo um terror que sua família preferia esquecer. Decidido a entender, Lucas subiu ao sótão da casa da avó. Entre caixas empoeiradas e documentos antigos, encontrou um diário desgastado. A cada página, o pavor crescia, relatos de uma maldição que perseguia sua família, com histórias perturbadoras de aparições e um doutor que realizava rituais sombrios em busca de poder. Ele tentou desviar do medo, acreditando que tudo não passava de folclore, mas a inquietação se entranhava em sua mente. Os dias se passaram, e uma onda de apagões assolou o bairro. Noite após noite, algo sinistro pairava no ar. Estranhas figuras começaram a surgir entre as sombras, furtivas, observadoras. Lucas sentia seu coração acelerar a cada olhar desconfiado de vizinhos que se tornavam estranhos. O sussurro da paranoia ecoava em sua mente. O que estava acontecendo? O que havia naquelas histórias que sua família queria esconder? Certa noite, um estrondo despertou. Pulsando de medo, ele se aproximou da janela e viu uma figura encapuzada na esquina, perto da casa da avó. Seus olhos perderam a calma, e ele sentiu o suor escorrendo pela nuca. Um murmúrio de risadas ecoava pela rua, como uma canção de ninar macabra. Algo no ar cheirando a terror. A lembrança do doutor assomava sua mente, e o pavor tornava-se quase palpável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A figura que antes parecia distante se aproximava e a noite escurecia ainda mais. Lucas sentiu algo se agitar em seu interior, uma necessidade urgente de entender a conexão entre ele e aqueles horrores. Ao explorar, a verdade começou a despedaçar a linha do que ele conhecia. Seu coração pulsava com um misto de desespero e curiosidade até que ele percebeu o que o conectava àquelas sombras. Sua família era parte de algo muito mais profundo e aterrador. E assim, Lucas encarou a escuridão que o cercava. A maldição não era apenas uma história para contar em torno da mesa, mas uma batalha a ser enfrentada. Com cada passo que dava em direção à verdade, a sensação de que o perigo estava mais perto do que se atrevia a admitir crescia. O que realmente assombrava sua família há décadas? Agora, ao fazer essa escolha, Lucas tinha que decidir se estava preparado para enfrentar o horror que poderia bem acabar com tudo que ele acreditava. O que ele encontraria na próxima esquina? Lucas não conseguia desviar o olhar da figura encapuzada. Os olhos da criatura pareciam brilhar à luz fraca da lâmpada da rua, como se a escuridão ao seu redor grudasse em sua pele. Ele recuou, o coração disparado, mas uma curiosidade insaciável o empurrava para a frente. O que aquela entidade queria? Por que estava ali, na calada da noite que começava a se tornar um labirinto de terror? Com as mãos tremendo, ele abriu a porta que dava para o pequeno quintal, decidido a enxergar melhor. A brisa cortante gelou sua pele. Cada passo era uma luta interna, entre o desejo de fugir e a necessidade de descobrir a verdade. A figura, agora mais próxima, tinha um ar quase familiar, mas o medo torcia seus pensamentos. Seria alguém da minha família? Lucas se perguntou, mas antes que pudesse raciocinar com clareza, a figura puxou o capuz.
O rosto, um espelho da sua própria herança, mas distorcido numa expressão de dor e fúria, parecia capaz de atravessar a linha entre os vivos e os mortos. Você não deveria estar aqui. Sussurrou a entidade, com uma voz arranhada como se tivesse passado décadas ignorando as próprias palavras. A sensação de vertigem subiu pela coluna de Lucas. Ele não sabia se aquele ser era um aviso ou uma ameaça. O que você quer de mim? Gritou, a voz trêmula. Liberdade e condenação, respondeu a figura, estendendo uma mão esquelética. A maldição que corre em suas veias está prestes a se libertar. Você está mais perto do que imagina. Ouvindo aquilo, uma onda de lembranças se agitou em sua mente. O diário do avô, as histórias sobre o doutor e os rituais sombrios. O que seria necessário para quebrar essa maldição? E o que aconteceria se ele falhasse? A figura, percebendo a hesitação dele, começou a se desfazer nas sombras, como se estivesse sendo puxada para um abismo. Apenas você pode decidir. Somente você pode terminar o que começou. Ecoou a voz, cada palavra como um golpe no peito de Lucas. Antes que pudesse argumentar, a entidade desapareceu completamente, deixando apenas um frio cortante no ar e a pesada sensação de que algo estava profundamente errado. O mundo ao redor parecia ter mudado, ruas conhecidas e familiares agora pareciam enredadas em uma trama de medos. Lucas correu de volta para dentro de casa, trancando a porta atrás de si. O que mais sua família estava escondendo? O que ele tinha que fazer agora? Ele precisava de respostas, e logo quando entrou no sótão novamente, puxou o diário de seu avô para mais perto, as páginas amarelas e desgastadas parecendo agora mais ameaçadoras do que nunca. Ele começou a ler freneticamente, buscando qualquer pista que pudesse indicar como quebrar essa maldição. Ao chegar a uma passagem que mencionava um ritual, seu coração disparou. Apenas aquele que carrega o sangue pode fazer o sacrifício final, murmurou para si mesmo, o suor escorrendo por sua testa. E o que isso significa? Os ruídos lá fora pareciam mais próximos agora, como se as entidades responsáveis por sua família estivessem ao seu redor, prontas para cobrar seu tributo. Lucas sentia como se o próprio ar o estivesse sufocando. Ele entendeu que não poderia mais ignorar a verdade. A maldição não morreria sozinha. Ele precisava se preparar, mas o que ele teria que sacrificar para quebrar o ciclo? Com o olhar fixo no diário, uma nova determinação se formou na mente. Mas ele tinha apenas uma noite para agir antes que o amanhecer trouxesse algo ainda mais sinistro. O eco da risada da figura encapuzada ainda ressoava em seus ouvidos. O que viria a seguir? Lucas folheava as páginas do diário com uma ansiedade crescente. Cada palavra parecia pulsar com uma energia sombria, repleta de legados pesados que não eram apenas histórias, eram avisos. Olhos preocupados e vozes sussurrantes ecoavam em sua mente, como se os fantasmas de seus antepassados quisessem que ele tomasse uma decisão. Ele parou em uma passagem que descrevia um ritual em um templo abandonado, uma construção esquecida nas matas que cercavam sua velha propriedade familiar. O sacrifício deve ser feito na primeira luz do dia. Ele leu em voz alta, a gravidade do que estava prestes a dizer apertando seu peito. Aquelas almas que habitam na sombra devem ser chamadas e confrontadas. Apenas a coragem de um verdadeiro descendente poderá quebrar o ciclo. O que isso significava? Seria realmente ele a pessoa que deveria enfrentar o que estava escondido? Enquanto o medo apertava sua garganta, uma ideia se formou, como uma tempestade escura. Ele precisava ir até o templo. Era lá que tudo começou e, talvez, fosse lá também que tudo poderia acabar. Os ruídos do lado de fora aumentavam, os sussurros unindo em sua mente, uma mistura de suas próprias inseguranças e a presença maligna da entidade. A casa parecia estar viva, pulsando sob os ecos de seus ancestrais. Ele olhou pela janela, o céu já escuro, e as sombras dançavam entre as árvores como espectros observando cada movimento. Lucas pegou uma lanterna, suas mãos tremiam, mas a determinação o envolvia como um manto. Ele sabia que não podia esperar mais, a maldição exigia uma resolução, e o tempo estava sendo roubado dele. Saiu pela porta da frente, sentindo o frio do vento noturno ser um presságio. Enquanto caminhava em direção à mata, os sons da cidade foram deixados para trás, substituídos pelo canto triste de corujas e o farfalhar de folhas. Ele pisava sobre o chão folhado, cada passo ecoando como uma batida de tambor,
marcando a sinfonia de sua própria ansiedade. Os olhos da escuridão pareciam segui-lo, a sensação de estar sendo observado era insuportável. Ao se aproximar do templo, uma silhueta surgiu entre as árvores. Uma figura pequena, encurvada, que parecia vagar sem destino. Lucas parou, uma onda gelada percorrendo seu corpo. Oi! Ele hesitou, a voz mal saindo de sua boca. A figura virou-se lentamente. O rosto era familiar, mas marcado por expressões de dor. Era a avó de Lucas, aquela que ele nunca conheceu. Sua presença emanava uma força estranha. Lucas, você não deveria estar aqui, ela sussurrou, os olhos cheios de uma tristeza profunda que falava mais que qualquer palavra. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Lucas questionou, o medo fazendo seu coração bater ainda mais rápido. Você tem que escolher, disse ela, a voz quase um eco, entre a vida e a morte, entre salvar o que resta ou libertar o que está preso. O ritual não é apenas um sacrifício, é um julgamento. Nesse momento, Lucas sentiu o chão abaixo de seus pés tremendo ligeiramente. Uma energia sinistra se levantava, como se as paredes da floresta estivessem ouvindo, esperando por sua escolha. Ele encarou a figura, cada palavra que ela dizia batia forte em seu peito. Havia um ar de destino consenso entre eles, uma ligação que transcendeu o tempo. Mas como posso fazer isso? Como posso decidir sobre algo tão grande? Os olhos dela brilharam, e naquele instante, Lucas teve certeza de que a resposta estava mais perto do que ele imaginava. Ele precisava cavar mais fundo em sua história, encarar o que havia sido esquecido. As árvores ao redor começaram a sussurrar, e a névoa subia do chão como se estivesse ansiosa para revelar segredos arrepiantes. E, em meio a tudo isso, a avó o encarava com uma expressão que misturava amor e dor. A escolha é sua. Mas a noite não vai esperar. Um grito distante cortou o silêncio, uma nota dissonante que agitava a atmosfera ao redor. Lucas sabia que o tempo estava se esgotando, e logo a primeira luz do dia chegaria, trazendo um terror que ele ainda não conseguia imaginar. Enquanto a figura de sua avó se desvanecia em meio à névoa, ele percebeu que não poderia ser um observador em sua própria história. A decisão estava em suas mãos, mas a pergunta agora era, ele estava realmente preparado para o que tinha que fazer? O eco do grito ressoou novamente, e Lucas sentiu que poderia não ter mais tempo para descobrir. O templo estava chamando. O que ele enfrentaria lá dentro? Lucas respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu peito. A névoa se espessava em torno dele, como se quisesse manter os segredos antigos escondidos. A figura da avó havia desaparecido como uma sombra em uma noite sem lua, mas suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Ele não tinha certeza do que a aguardava ali dentro, mas um impulso incontrolável o direcionava para frente. Com passos cautelosos, Lucas cruzou o limiar do templo, o ar pesado de umidade e o cheiro de mofo envolviam-no. Colunas desgastadas e cobertas de musgo erguiam-se altivas, sussurrando histórias perdidas de um passado obscuro. Ele acendeu a lanterna, a luz oscilante lutava contra a escuridão que parecia ter vida própria. As paredes pareciam pulsar, e os rostos de pedra esculpidos eram distorções grotescas que pareciam vigiar seu movimento. O som de gotas de água ecoava como batidas de um coração escondido, e Lucas se perguntou se aquele templo tinha um sofrimento guardado em seu âmago. O que ele estava prestes a descobrir? As antigas histórias contadas por sua avó cercavam-no, como um manto de desespero. Enquanto avançava, uma sombra se moveu ao fundo do templo. Ele parou, o coração quase pulando para fora do peito. Quem está aí? Sua voz soou mais fraca do que esperava. Ninguém respondeu. O silêncio da noite era ensurdecedor, como se a própria natureza tivesse parado para escutá-lo. Então, uma risada baixa e sarcástica ecoou. Aquela risada não era humana, ressoava como o eco de algo muito mais profundo e antigo. Lucas sentiu um frio cortar sua espinha. Você veio. A voz sibilante parecia flutuar na escuridão. Finalmente, o descendente chegou. Ele girou a lanterna em busca do dono de tal voz, e ao fazer isso, um rosto surgiu à sua vista. Era uma criatura, não totalmente humana, de olhos perturbadores e um sorriso que revelava dentes afiados. Sou o que restou do seu legado, disse ela, seus olhos brilhando de forma antinatural.
Você está aqui para um julgamento, e precisamos saber, você realmente tem coragem para enfrentá-los? Os sussurros das paredes aumentaram, um frenesi de vozes enterradas clamando por atenção, contando histórias de traumas e sacrifícios. Ao mesmo tempo, imagens do passado começaram a assombrá-lo, sua família sendo destruída, os rostos de seus antepassados desaparecendo na névoa, e o olhar triste de sua avó. Você pode libertá-los, continuou a criatura, as garras estendendo-se em responsabilidade. Mas o custo é elevado. Você sacrifica sua própria alma ou a de um inocente. Qual deles você escolherá, Lucas? Ele sentiu a bile subir em sua garganta. Aquela não era uma escolha qualquer, mas a opressão de todas as suas incertezas e medos se intensificava. A luta entre a moralidade e a sobrevivência ardia dentro dele, e as palavras de sua avó ressoavam em seu íntimo. A preservação de um legado ou a libertação das correntes do ódio. O tempo corria. Em breve, a luz da manhã começaria a romper a escuridão, e ele teria que decidir. O que eu posso fazer? Lucas perguntou, sua voz trêmula. A criatura sorriu, e o templo enlouqueceu em um redemoinho de sombras e risos sussurrantes. Vá adiante, buscador. O seu destino aguarda através da escuridão. Mas esteja ciente, a escolha que você fizer mudará tudo, não apenas para você, mas para todos os que vierem depois. Uma luz tênue começou a vislumbrar além das colunas, a primeira luz do dia estava se aproximando, e Lucas percebeu que seu tempo estava se esgotando. Ele não sabia se poderia suportar a verdade do que estava prestes a descobrir, mas não haveria retorno. O que realmente estava à espera na manhã que se aproximava? O templo parecia tremer, as sombras ganhando vida ao seu redor. Lucas sentia o peso da decisão afundando em seus ombros. A luz da manhã não era apenas uma promessa de alívio, mas um aviso de que o inevitável estava a caminho. Os sussurros cresceram em intensidade até se tornarem gritos, clamando por ajuda, por libertação, e de repente, aqueles sons se misturaram à risada da criatura. Você sabe que não pode fugir de seu destino, disse a criatura, se aproximando de Lucas. Sua presença era opressora. Dentro de você há um poder que pode trazer tanto a salvação quanto a destruição. O que você escolherá? Lucas olhou ao redor, o semblante da criatura refletindo suas próprias dúvidas. Mas a urgência crescia como um fogo em sua alma, queimando todas as opções em sua frente. A luz da manhã quase iluminava totalmente o templo, as sombras retrocedendo um pouco, quase como se temessem o dia. Ele precisava saber a verdade, não só sobre sua família, mas sobre si mesmo. Os rostos nas paredes pareciam se contorcer em dor, cada expressão moldada em desgosto e anseio, como se implorassem por libertação. E então, no meio daquela confusão, uma memória surgiu, como uma lâmpada acesa na escuridão, a avó de Lucas contando histórias sobre sua infância, sobre o avô que desapareceu, levado pela escuridão que se alastrava por aquela terra. Você sabe algo sobre meu avô? Sua voz saiu mais firme do que sentia, cortando o tumulto de vozes. O sorriso da criatura se alargou, revelando mais dentes do que deveria. Ah, o adorado avô. Ele comerciantes de sombras e fez pactos com aqueles que você não compreende. A sombra que o leva também está em você, descendente. Lucas sentiu um nó na garganta. As escolhas eram espinhosas, mas a ideia de salvar a si mesmo às custas de um inocente o perturbava profundamente. Ele tinha visto o sofrimento naquelas paredes e sabia que não podia repetir os erros de suas gerações anteriores, mas e se isso significasse perder tudo o que amava? Eu não sou meu avô, Lucas declarou, a raiva e a determinação brotando dentro dele. Não farei o que ele fez. Não me tornarei um monstro. Mas a criatura não se intimidou. Libertação ou condenação? São as únicas alternativas, buscador. Lembre-se de que o sacrifício é a raiz do legado que você carrega. O que você sacrificará para quebrar essa maldição? Enquanto as palavras ecoavam na sala, a primeira luz do dia explodiu através das fendas do templo, trazendo um brilho ofuscante e um calor que começou a derreter a escuridão. Lucas fechou os olhos, sentindo ardor e frio misturados. Ele não poderia continuar na incerteza. Um destino se desenhava, vaga e doentia,
como as sombras ao seu redor. Quando Lucas abriu os olhos novamente, as paredes pareciam vibrar, e ele percebeu uma imagem que surgia entre os entalhes de pedra. Era o rosto de seu avô, mas não havia reconhecimento em seus olhos, apenas solidão e desespero. Escolha com sabedoria, a criatura sussurrou, ou o que resta de nós será consumido. O tempo estava se esgotando. Lucas viu a luz da manhã clamar por ele, mas sentia uma força ainda mais poderosa emergir de dentro, algo que o unia à sua linhagem. Seria este o momento que o definiria, ou o momento de sua queda. A decisão estava prestes a ser tomada. Mas antes que pudesse agir, o chão começou a tremer, e as paredes se inclinavam, como se estivessem vivas. Um grito ecoou, não só de uma, mas de muitas vozes moribundas, e Lucas percebeu que não havia apenas uma escolha a ser feita, mas várias. Você decide quem vive, a criatura disse, antes de ser engolida pelas sombras que a cercavam. Então, da penumbra, uma nova figura surgiu, uma mulher com um olhar triste e desesperador, o rosto familiar, mas distorcido pelo horror. Lucas reconheceu de imediato. Era sua avó, ou a imagem dela, condenada a permanecer no templo. Lucas, ela chamou, sua voz carregada de dor, não faça um sacrifício em vão. O templo estava desmoronando ao seu redor, e a manhã começava a se apagar. O que ele faria? Agora? Libertar sua avó ou salvar a si mesmo? As escolhas pareciam infinitas, mas o caminho, claramente, seria cheio de consequências. E em meio ao caos, Lucas sabia que a verdade ainda estava à espera de ser revelada. O chão sob os pés de Lucas tremia com uma força que fazia suas pernas fraquejarem. Era como se o templo estivesse se manifestando, se contorcendo em dor, e ele se lembrava das histórias de seu avô, dos pactos feitos nas sombras, da traição que colidia com a honra. As vozes aumentavam em um clamor desesperado, ecoando em sua mente, e a imagem de sua avó se desvanecia, apenas para surgir de novo. Ela parecia tão real, tão próxima. Lucas, não caia na armadilha deles, a voz dela atravessou a tempestade de som. As paredes continuavam a se dobrar, ameaçando se desintegrar. A luz da manhã estava desaparecendo rapidamente, tudo perdido em uma escuridão crescente. Eu não posso deixá-la aqui! Lucas gritou, mas as palavras pareciam se perder entre os ecos. A criatura sussurrava agora, sua voz melódica como uma canção de ninar seguida de um rugido estrondoso. Ele sentiu vontade de fechar os olhos e sucumbir ao medo. Você tem que decidir. O que você sacrificará? O que vale mais, sua liberdade ou sua família? A escolha exigia algo profundo. Desesperado, Lucas começou a avançar em direção à sua avó. Os gritos no ar pareciam atravessar seu corpo, como se ele fosse parte da tragédia. O que aconteceria se ele a libertasse? E se, para salvar a avó, ele não conseguisse salvar a si mesmo? O calor da luz da manhã agora se tornava um farol distante, mais um sonho perdido na escuridão voraz. A criatura, que havia desaparecido temporariamente nas sombras, voltou ao seu lado, uma presença gelada que dominava o espaço e tudo se contorcia ao seu redor. Ah, buscador! O amor é uma fraqueza corrosiva. Você jamais deve esquecer que o sacrifício sempre volta para você. Lucas queria gritar, queria distribuir seus sentimentos pelo espaço. Mas em vez disso, ele respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Uma ideia lhe ocorreu: talvez o altar poderia ser a chave. O altar de pedra se destacava tão contra o fundo ilusório das paredes, coberto de símbolos e inscrições obscuras, marcas de dor e desespero. Se ele conseguisse usar o poder que a criatura desconfiava que estava dentro dele, e ao mesmo tempo libertar sua avó, um calor começou a pulsar em seu interior. Um chamado ancestral, algo que o unia não só à sua família, mas também ao templo, a cada pedra e a cada sombra. Ele se aproximou do altar, sentiu gripar no ar a essência de seus antepassados, e em um momento de clareza, entendeu que ambos, ele e a avó, eram partes de uma corrente inquebrável. Eu vou libertá-la! Lucas gritou com determinação. E não vou sacrificar nada sem um preço justo. A criatura riu, um eco grotesco que reverberou pelas paredes em um turbilhão de risos macabros. Cuidado com o que deseja, buscador. O preço é sempre mais alto do que se imagina. Ele apertou os punhos, e com um grito primal,
canalizou a energia que sentia fluir dentro dele. Em resposta, o altar começou a brilhar, e Lucas lançou suas palavras no espaço, um feitiço de libertação. Mas enquanto os poderes se entrelaçavam, uma nova sensação tomou conta dele, uma visão veloz e fragmentada, rostos de seus ancestrais surgindo, cada um clamando por justiça, por memória, por um final feliz. E entre eles, uma sombra se destacava, mais escura que todas, com olhos vazios e famintos. O templo vibrava ainda mais intensamente, como se preparasse para um cataclismo. "O que você fez?" ecoou a criatura, sua voz agora em pânico. A risada havia desaparecido. E nesse instante, Lucas percebeu que o que ele libertava poderia não ser só sua avó. As sombras que o rodeavam começaram a se agitar, e uma escolha voraz pairava no ar. Ele não estava apenas rompendo a maldição, estava prestes a desencadear algo muito mais terrível. As histórias de sua avó e do avô, os pactos e as sombras, se uniam em um clamor ininterrupto. E assim, entre o eco de dor e esperança, Lucas se viu dividido entre a luz e a escuridão. A luz da manhã começava a se apagar completamente. O que Lucas pisaria ao final desse caminho? A libertação ou a condenação? Ele sorriu, mas o sorriso tinha gosto amargo. O maior sacrifício ainda estava por vir. O altar resplandeceu com uma luz intensa, quase ofuscante, e Lucas sentiu uma onda de energia pulsante percorrer seu corpo. Era um misto de medo e poder, um chamado ancestral que reverberava nas paredes do templo como um lamento. As vozes se tornaram um coro ensurdecedor, e o que ele havia invocado parecia se materializar nas sombras, uma presença que já conhecia o caminho do sofrimento. "Não, Lucas! Você não sabe o que está fazendo!" O grito de sua avó cortou a confusão, mas agora era mais um eco dentro da tempestade que se formava ao seu redor. Os símbolos do altar começaram a brilhar, e a criatura que antes parecia tão segura, agora trepidava em agonia. "Você está apenas liberando a consequência de suas ações, buscador. Isso será a sua ruína." A escuridão começou a se agitar ao redor dele. As sombras não eram mais invisíveis, se contorciam e tomavam forma. Lucas compreendeu que sua avó ainda estava presa em um limbo entre mundos, e as almas que clamavam, com os rostos de seus ancestrais, estavam ali, mais próximas do que nunca. "Libere-me, Lucas", rosnava a sombra com olhos vazios, mas a voz era familiar. Lembranças começaram a brotar, lembranças de um passado enterrado e de segredos imensuráveis. Era o avô de Lucas, aquele que carregava em vida o fardo de um poder que o tinha consumido. O templo gemeu. As paredes pareciam querer se fechar sobre ele, e Lucas soube que a hora havia chegado. O altar pulsava em um ritmo frenético, como se estivesse vivo, clamando por completar o ritual. "Você precisa decidir." A criatura sussurrou, a voz agora mais lenta, mais cautelosa. "O que você fará? Liberte sua avó ou ceda ao meu domínio." Aquilo era uma encruzilhada entre os mundos, e a realidade oscilar entre liberdade e condenação. Ele viu a imagem de sua avó se distorcer, cada vez mais envolta em trevas. As sombras retrocederam, mas a urgência aumentava. O tempo estava escorrendo pelas frestas do altar. "Não deixarei que você a consuma!" Lucas gritou, o tom de fúria misturando-se com a desespero. Concentrando sua energia, ele se lembrou das histórias de seu avô, das lições que haviam sido passadas de geração em geração. Um eco de coragem brotou. Os rostos dos ancestrais emanavam uma luz, como se estivessem prontos para lutar junto com ele. "Que meu sangue seja a chave, que minha determinação quebre as correntes." Lucas começou a recitar palavras que nunca soubera, um encantamento antigo que havia ouvido em meio a sonhos. O altar pulsou ainda mais forte, e as sombras se agacharam, como se fossem feridas, incapazes de suportar a luz que emergia. Mas a criatura não se entregou facilmente. "Você não sabe o que está fazendo. As consequências. A dor será sua", gritou, e Lucas sentiu sua presença começar a se intensificar. Um rugido ecoou, pesado e abafado, preenchendo o espaço com um frio cortante. Lucas lutou contra o desespero. Precisava ir além. Com um último grito, ele ergueu as mãos e deu tudo de si. A luz do altar explodiu em uma fúria brilhante,
sacudindo as paredes do templo. E então, em um instante de silêncio que parecia durar uma eternidade, tudo mudou. A luz sintética ofuscou as sombras, e com um estrondo ensurdecedor, um portal se abriu. A visão diante dele era aterrorizante e magnífica ao mesmo tempo. Olhou para dentro e viu um abismo de escuridão que o atraía com promessas sedutoras, enquanto na outra extremidade, uma figura familiar e amada estendia a mão. Era sua avó. A verdade pulsava entre eles como uma corrente elétrica. A decisão estava prestes a ser tomada. A criatura rugiu em protesto, e o biombo da realidade começou a desmoronar ao redor deles, as paredes se despedaçando sob a pressão. Não! Você não pode escolher! Lucas olhou fixamente para o portal, seu coração acelerando em um frenesi de escolha. O que ele escolheria? Sacrificaria sua própria sorte pela possibilidade de libertar sua avó, ou se jogaria em uma nova escuridão, em busca de algo que talvez nem soubesse o que seria? Os ecos das vozes ancestrais aumentaram, unidos em um clamor de esperança e desespero. Havia algo mais ali, algo que ele não entendia. A escuridão estava se aproximando, e o tremor sob seus pés ameaçava engoli-lo por completo. O que Lucas faria agora? Ele tinha apenas um instante para decidir, e o terror que o cercava era palpável. E a luz? Ela estava prestes a se apagar. A escolha final se aproximava, e o que se desenrolaria a seguir mudaria tudo. Lucas fixou o olhar na figura de sua avó, seu coração batendo descompassado. Ele sabia que aquele momento era a chave para tudo. Vem, Lucas. Eu confio em você. A voz dela era um eco de amor, mas no fundo, ele sentia o peso da sombra que se aproximava. A criatura, agora mais visível, começou a se contorcer em dor. Se você a escolher, sofrerá uma maldição. Nossa linhagem será destruída. Sua voz era um sussurro cheio de ódio e desespero. As palavras ressoaram em sua mente. A ideia de destruir sua família, tudo o que amava, o aterrorizou. Eu não posso deixar você fazer isso, Lucas exclamou, sentindo a luz ao seu redor começar a vacilar. A escolha era clara e, ao mesmo tempo, sombria. Ele decidiu. Com um movimento brusco, as correntes de sua mente foram rompidas. Ele saltou para o portal. Um frio cortante o abraçou enquanto atravessava a fenda entre mundos. Ele sentiu uma força arrastadora puxando-o para baixo, como se cada segundo se tornasse uma eternidade. Mas então, ele encontrou o calor da mão da avó. Eu sabia que você viria, disse ela, puxando-o para fora da escuridão. Mas o que deveria ser um momento de alegria rapidamente se transformou em desespero. A criatura rugiu, um grito que parecia vibrar nas entranhas do templo. O altar começou a fender-se, e a terra sob seus pés tremia como se estivessem no seio do apocalipse. Vá! Você precisa ir! Gritou sua avó. Eu sou o preço. A maldição está em mim. Você não pode me salvar. Lucas a encarou, a dor cortou profundamente seu coração. Não! Eu não aceito isso! Ele se virou, como que pronto para enfrentar a criatura que ainda estava em sua forma grotesca, ganhando força na escuridão. A luz emanada pelo altar piscou e começou a desvanecer. Lucas não pôde permitir que sua voz se tornasse um sacrifício. Fechou os olhos, e com toda a força que podia reunir, gritou palavras de um encantamento que reverberavam em sua alma. A conexão ancestral o cercava, e as entidades ao redor começaram a se agitar, como se preparassem para se unir à sua causa. Ele abriu os olhos e viu a criatura cambalear, suas formas se distorcendo sob o poder do encantamento. Não! Não faça isso, urrou a sombra, mas a luz estava crescendo. É tarde demais! Lucas respondeu, a coragem pulsando em seu peito. Uma explosão de energia irrompeu do altar, a onda de luz engolindo tudo. O templo começou a se desintegrar. A criatura lutava para não ser engolida, mas a força de Lucas estava além do que poderia suportar. Com um último grito de desespero, a sombra foi sugada para o abismo. Mas ainda havia uma decisão a ser feita. A luz do portal pulsava, e Lucas sentiu a presença de sua avó ao seu lado, os olhos cheios de esperança e medo. Naquele momento, um dilema surgiu: ele poderia salvá-la, mas ao custo de ceder às promessas de poder do altar. Lucas, venha! Escolha o amor!
Sua avó clamou, mas o altar vibrava com uma energia hipnótica, sussurrando promessas de poder, de controle, uma vida sem medo do que se esgueirava na escuridão. O templo desmoronava ao seu redor. Cacos de pedra caíam como rainhas agonizantes. O medo começou a engoli-lo, apanhando sua coragem. Ele estava prestes a escolher entre a luz da sua avó ou o abismo bestial que o chamava. Um tremor o atravessou, e as vozes ancestrais ficaram mais agitadas ao seu redor. Lucas sentiu seus instintos lutarem em uma batalha interna, enquanto a visão de sua avó se tornava cada vez mais tênue. O que ele escolheria? E, acima de tudo, qual seria o preço dessa escolha? Escolha! Agora! O altar sussurrou, enquanto os destroços caíam ao seu redor, deixando claro que a hora estava se esgotando. O tremor de sua escolha final estava prestes a ser decidida. Um grito ecoou na mente de Lucas, um grito que fazia suas entranhas se revirarem. O altar pulsava como um coração maligno, e suas promessas se enroscavam nos pensamentos de Lucas, como serpentes sedentas. Ele olhou para sua avó, a figura dela se tornando cada vez mais etérea, como uma luz prestes a se apagar. Escolha, Lucas! A voz dela implorava, mas a neblina da tentação tomava conta de sua razão. A escuridão ao redor dele estava viva. As sombras dançavam, tocando suas pernas, como se quisessem puxá-lo para baixo. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele sentiu o gosto ácido do medo em sua boca. O que aconteceria se ele falhasse? A maldição que sua avó mencionara encarnava em sua mente, uma serpente que sussurrava que ele não poderia salvar sua família, não agora. Com um esforço tremendo, Lucas olhou para o altar. A energia que emanava dele era insuportável, como se um universo inteiro estivesse concentrado naquele único ponto. Ele respirou fundo, fazendo força para afugentar a tentação. As vozes ancestrais eram agora gritos ensurdecedores, exigindo sua submissão. Não! Eu não sou seu! Eu não vou ceder! Gritou, tentando gritar sua verdade ao mundo ao seu redor. A criatura presa no abismo começou a se contorcer novamente, suas formas uma cacofonia de dor e fúria. Você não pode resistir! Sua voz será o preço de sua fraqueza! Suas palavras ecoaram com um poder maligno. Lucas se sentiu balançar. A sombra poderia estar certa. Os olhos de sua avó brilharam ao encontrá-lo. Lute, Lucas! Lute por nós! O que eu sou vale a sua liberdade! Era como se ela fosse um farol em meio à tempestade. Ele se voltou para o altar, vendo as runas antigas cintilarem com uma luz negra. Uma força quase familiar parecia envolvê-lo, sugando suas inseguranças e dúvidas. O poder é seu! Você pode moldar a realidade! A escuridão sussurrou, suave como uma brisa no final de tarde, mas cheia de veneno. Aquela ideia, aquela sedução queria arrastar sua moral para o abismo junto com a criatura. Mas Lucas se lembrou de todos os momentos que sua avó havia passado com ele, dos ensinamentos, das risadas, do amor que lhes mantinha juntos. Com uma determinação inexplicável, ele gritou mais uma vez, agora com todo o seu ser: eu escolho o amor. Antes o sacrifício do que a corrupção. A luz ao redor dele explodiu em cores radiais de esperança, tomando conta da escuridão. A criatura começou a ruir perante aquele poder. O altar estremeceu, como um animal ferido, e as runas, antes pulsantes, estavam agora em conflito. O chão tremia sob os pés de Lucas, tudo parecia prestes a se desfazer, mas em seu coração havia uma chama indomável. Cacos de pedra caíram, e a luz que emanava da conexão ancestral dele flamejava intensamente. Ao seu redor, os espíritos ancestrais pulsavam em aclamação, uma reverberação que sacudiria o próprio tempo. E naquele momento de união, quando a esperança atingia seu pico, os olhos de sua avó encontraram os dele mais uma vez. Eu amo você, Lucas. Sempre estarei com você, não importa o que aconteça. Gritou ela enquanto o espaço ao redor dele se torcia. Então, um grito estrondoso soou. A criatura, em um último ato de fúria, lançou-se ao ataque. Lucas sentiu a presença da escuridão se agigantar, um desespero visceral o abraçando. Ele conseguiu sentir que a escolha ainda não estava feita, a luz começou a desaparecer, e com ela, um momento de certeza. O peso das sombras se aproximava novamente,
E Lucas se viu à beira do abismo, prestes a perder tudo. Não! Eu não posso deixar que isso aconteça! Olhando para sua avó e, então, para o altar, qual seria o custo da vitória agora? E mesmo enquanto a escuridão se aproximava, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma pergunta fervia em sua mente. Será que o amor era suficiente para enfrentar aquilo? Lucas estava no centro da tempestade, o chão embaixo de seus pés tremendo como se o próprio templo estivesse vivo, gritando por liberdade. O altar pulsava, iluminando a escuridão em sua volta, mas a sombra da criatura se aproximava, faminta. Ele sentia cada batida do seu coração como uma chamada para ação, libertá-la ou se deixar consumir. Escolha, Lucas. A voz de sua avó ecoava em sua mente, mas a tentação do poder ainda sussurrava, tentando convencê-lo. Você pode ter tudo, se apenas ceder um pouco. As sombras dançavam em uma coreografia macabra, suas formas distorcidas parecendo rir enquanto cercavam o altar. O calor da luz do altar contra suas palmas era feito de um amor ancestral, enquanto o frio da escuridão se fazia presente, como se tentasse arrancá-lo do que ele realmente era. Ele fechou os olhos, fazendo um profundo esforço para ignorar a voz enganadora. O que mais valia, um pouco de poder agora ou o amor eterno de sua avó? Eu escolho o amor! Lucas gritou, e, com suas palavras, uma explosão de luz irradiou pelo templo. A energia que brotava de dentro dele se espalhou em ondas, rompendo as correntes da maldição que o oprimia. As sombras, que antes pareciam vencer, começaram a recuar com o avanço da luz. A criatura gritou, a agonia em seu tom era palpável. Você não pode fazer isso! Você destruirá tudo! Mas Lucas sentiu o peso de sua família atrás dele. Os rostos de seus ancestrais surgiram nas paredes, emanando força. Ele lançou os braços para frente, invocando o poder ancestral que lhe foi concedido, canalizando cada ligação, cada lágrima, cada risada que sua avó lhe proporcionou. Que minha escolha seja a libertação. Em um gesto poderoso, ele determinou que a proteção da vida era mais forte do que a tentação da escuridão. A criatura se contorceu, o poder de Lucas foi insuportável, e em um último grito desesperado, foi sugada para o abismo. O templo vibrou uma última vez, as paredes tremendo como se fossem um último suspiro de vida. Lucas caiu de joelhos, o altar e a luz pulsando, enquanto a escuridão se dissolvia em um lamento distante. Mas a luz, tão intensa, logo começou a rarear. Lucas olhou ao redor, agora testemunhando os rostos de seus ancestrais se dissipando, e no centro diante dele, a figura de sua avó começou a se desvanecer. Não! Não me deixe! Ele implorou, levantando-se. Você me deu a força para fazer isso. Eu sempre estarei com você. Lucas, a voz dela era suave como o sopro do vento, mas cheia de amor incondicional. Você quebrou o ciclo. A maldição não está mais em nosso sangue. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, um misto de alegria e dor. Ele se aproximou mais, porém a luz ao redor dela começou a se apagar. Não! Como posso viver sem você? Mas, mesmo assim, uma paz começava a preencher seu coração. Ele compreendia que o verdadeiro legado de sua família era o amor e não a sombra que perseguiu tantos anos. Você é livre agora, disse ela, o sorriso suavizando a tristeza. Siga em frente. O mundo espera por você. E, com isso, ela desapareceu em uma fonte de luz. Lucas sentiu um peso enorme se desfazer sobre seus ombros. O templo, agora quieto e em ruínas, não carregava mais o peso da maldição. O amanhecer começava a romper através das fendas. O som de pássaros cantando chegava como um lembrete do novo dia que se aproximava. Ele saiu do templo, passando pelas portas que outrora foram tão ameaçadoras. Lucas respirava profundamente, agora livre das correntes que o prendiam ao passado. O mundo estava diante dele, brilhante e vibrante, mas ele nunca esqueceria o que havia enfrentado. A ligação com sua avó seria eterna, e não importaria onde sua jornada o levasse. Ele se tornaria a voz que contaria a história e manteria o amor vivo, mesmo em meio às sombras. Agora, a vida começava novamente para Lucas, um novo começo abrigando a memória e o amor de sua família. Ele estava pronto para seguir em frente. E você?
O que faria em situações como essa? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante. Comparta imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.